Mudou, pessoal. Mais uma semana chegando e mais uma vez estamos ao vivo aqui com vocês no Instagram. Então, para quem nos acompanha aqui, assistem a gente pela reprise do YouTube ou escutam nosso podcast, sejam bem-vindos para mais um Luca Moreira Entrevista. O meu convidado de hoje começou sua carreira musical há aproximadamente 2 anos, quando no computador da sua escola trabalhava em suas primeiras músicas. E ele está aqui para falar um pouco de seu novo lançamento It's About Damn Time e do seu trabalho no ano de 2022. Vamos receber Yoshi. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Por enquanto não, pessoal. Olá, tudo Fala, bem? tudo certo? Tudo, e aí, seja bem-vindo. Muito Valeu. obrigado por aceitar o convite. Opa, eu que agradeço aí pela solicitação, né? Valeu. Tá aí. Eu não tava aparecendo no live, desculpa aí a demora pra entrar. Nada. Como é que tá a sua expectativa para hoje? Pô, tô ansioso, faz tempo que eu não faço uma live, tô ansiosão. Tava vendo todas as suas publicações, tá? Achei bem legal, bem interessante. Teve coragem de ver todas? Eu um monte Ai, ai. Bom, como a gente falou agora na chamada, você está com um novo lançamento, né? O It's About Damn Time. Uhum. Para a gente começar, você pode contar um pouco mais sobre a história dele, como você chegou nessa música? Lógico, essa música foi uma das primeiras que eu fiz em 2003, agora no começo desse ano. E eu queria meio que fugir dos contextos que eu tava fazendo, mais das músicas do ano passado, assim, que falavam de outros assuntos sem ser o assunto que eu falo nessa música, que é mais sobre a minha vida em si mesmo, como que eu realmente concilio a música com o meu estudo, que eu tô na high school, né, aqui dos Estados Unidos. Aham. Então, eu fui meio que, eu peguei o beat, né, peguei um beat de um produtor, e aí eu fui escrever, foi fazendo a letra no freestyle, assim, e foi indo. Bacana. Naturalmente, esse novo lançamento já vai estar disponível, né, em todas as plataformas. Exato. Qual você está achando que será a importância dele em sua carreira e como está sendo a recepção do público? Eu acho que desde 2022, que eu me mudei para cá, tem bastante gente que está começando a me acompanhar bastante nos lançamentos, principalmente aqui nos Estados Unidos, meus amigos que são brasileiros mesmo, assim. Aham. Uma música que foi bastante... é, ficou bastante popular aqui entre meus amigos, assim, chama A Right Thing, que eu lancei. Eu até toquei no meu primeiro num festa de aniversário. E aí, sobre essa música, assim, eu acho que vai ter bastante impacto, assim, nas pessoas, principalmente como eu falei também, como eu já tinha falado na descrição da música, né, que a gente sempre tem que falar dela, mas eu acho que vai ter bastante impacto nas pessoas que eu conheço aqui nos Estados Unidos, principalmente porque eu também falo do SAT, que é o vestibular daqui. Uhum. Vai ter bastante impacto nisso. Acho que também é uma música que tem várias composições e vários jeitos diferentes por ser um gênero synth pop, que não são pessoas que conhecem assim também, que é, por exemplo, o The Weeknd faz muito synth pop, né? Então, acho que vai abranger muito também o meu catálogo de música para mostrar como que eu posso fazer também, tipo, vários gêneros de música. Legal. Antes mesmo de você se profissionalizar e estar numa gravadora, né? Essa história eu achei interessante pra caramba, que você fazia tudo do próprio computador da escola, né? No caso, né? Com headphone. Exato. Como foram os seus primeiros passos, tanto como cantor, compositor, como na produção musical? Uhum. Então, eu comecei a fazer música em si em 2021, mais ou menos, 2020, mais no final de 2020, assim. Uhum. Nele eu
eu comecei a fazer música só com o headset que eu tinha, mesmo assim, sabe quando vem um microfonezinho no headset assim? Sei, sei. E aí Uhum. cantava mesmo, não sabia nada de mixagem, não sabia masterização, não sabia nada. Aí foi na base da tentativa e erro, né? Você vai aprendendo, vai procurando no YouTube, tudo essas coisas assim. Vai sabendo, tem que aprender, tem que colocar foco nisso Sim. e, e dar o seu melhor, assim. Mas aí também fui montando meu estúdio, fui fazendo essas coisas, tudo certinho, e aí Uhum. estamos aqui hoje. Bacana. Mas como é que você se trouxe pela música? Foi sua família que trouxe isso? Foi você mesmo que foi atrás? Não, Como é que graças a Deus, você a música meus chegou? pais, eles me suportam bastante, eles me apoiam bastante, na verdade, na música. Porta foi É, ótimo. é, não, meu pai também é músico, né? Então ele também sabe que é uma coisa legal, assim, de se mexer. Uhum. Uma coisa saudável, na verdade, né? Que ele fala também pra mim. Então, a gente sempre foi pegando alguns equipamentos um pouquinho dali, um pouquinho de cá, aí foi investido também nos softwares que são importantes no próprio computador mesmo, né? Sim. Então, aí vai mexendo um pouquinho de cada coisa e vai indo. E como foi que você percebeu que tinha habilidade para trabalhar profissionalmente com música? Acabou de ser de um hobby para Uhum. ir um investimento para o trabalho. Eu acho que foi quando eu realmente. Acho que, na verdade, acho que foi quando eu peguei a atenção dos meus pais, assim. E eles Aham. estavam fazendo uma coisa legal, assim. Porque no começo é sempre tipo, ah, beleza, é um hobby e tal, né? Só que, tipo, eu sempre falava pra minha mãe, não é um hobby, entendeu? É uma coisa que eu quero fazer, assim, realmente. Aham. E é difícil também, eu entendo. É difícil você aceitar que realmente não seja só um hobby, uma coisa que você queira fazer, sabe? Sim, sim. Então, mas aí acho que desde quando eu consegui pegar a atenção dos meus pais e até dos meus amigos, assim, e aí fui crescendo em si, tipo, mesmo na minha musicalidade, tipo, de escrever, na escrita, no caso. Então, aí eu fui vendo que eu realmente tinha o dom para fazer as músicas. E, é. E a respeito do seu trabalho como compositor, eu fiquei curioso para saber um pouco sobre como geralmente funciona esse processo criativo. E principalmente se você acredita existir um passo a passo, né, aquela receita de bolo, né, Sim. para o nascimento de uma música. Como é que você consegue tirá-lo? Então, para mim depende muito do meu processo criativo, né? Tem música que eu pego, teve uma música que eu fiz no começo desse ano, foi a primeira que eu fiz, assim, por ser começo do ano, eu falei, quero fazer uma música do jeito tradicional, assim. Fui lá, peguei o caderno mesmo e a caneta e comecei a escrever, assim. Mas eu acho que depende muito da pessoa, depende de como muito a inspiração. Para mim, por exemplo, às vezes eu só pego um instrumental dela e começo a pensar no que aquela melodia ficaria legal, sobre qual o assunto, sabe? Sim. Mas depende muito. Tem vezes também que tem pessoas que gostam de fazer, tipo, você pensa numa frase assim, você tem ela. Já aconteceu muito comigo também. Você fica com ela na cabeça e depois você coloca na música. Mas eu não acredito ter um passo a passo, assim, depende muito da pessoa, sabe? Uhum. Isso da frase sempre com um bloquinho de notas na mão, né? Exato. Para anotar, né? O celular é lotado de letra. Geralmente, em todos os tipos de trabalho, a gente sempre tenta passar diversos aspectos, né? A originalidade, né? Como autores, mostrar um pouco do nossos propósitos, né? Qual acredita ser o principal objetivo na música e na sua música? E o que você espera que as pessoas sintam ao consumirem o seu trabalho? Sempre o que eu falo que eu quero que meus ouvintes, né, os meus fãs, assim, Aham, eles identifiquem com o que eu tô dizendo, né, nas músicas. Então, eu sempre tento colocar, mesmo que seja sobre eu, a música, não sobre a minha pessoa, a música, eu também tento meio que passar tipo, um sentimento de, tipo, também já aconteceu comigo na minha vida, ou pode acontecer, então, são meio que experiências que eu já vivi na música, entende? sim. Na vida que eu passo. Uhum. E, Entre... desculpa, pode falar. não, tranquilo, mas Entre as suas influências musicais, você já declarou que se espelhava muito em nomes como Juice WRLD, né, The Kid Laroi, Justin Bieber. No caso, a maioria desses estouraram nos anos de 2019, 2009, 2010, né? Qual você consideraria ser
os melhores anos assim para música pop? Qual geração você se identifica mais? Isso é difícil de dizer. A música pop, assim, falando de Justin Bieber, assim, eu acho que seria a época que o Justin Bieber começou, assim, também. Uhum. 2010, Sim, lá, que saiu depois a Ariana Grande, começou a sair Ed Sheeran, começou a sair todo mundo, na verdade, que era do sim. meio pop. E até, tipo assim, Bruno Mars também, que não era, na época era mais pop que ele é hoje, né? Então, Uhum. acho que na época de 2010, assim, foi a melhor época do pop. Mas, falando do The Kid Laroi e do Juice WRLD, que são mais no trap e do rap, eu acho que em 2018 que eles começaram a estourar, assim, basicamente, que saiu a cena mais do trap, do rap aqui do, da gringa. Sim. No final do ano passado, você surpreendeu o seu público, né, com o lançamento da música Swing Glow, que foi lançada para coincidir com as comemorações do final do ano, né, e que narrava que seria uma carta para o Papai Noel, basicamente Uhum. isso. Como foi o desenvolvimento desse projeto e o melhor como foi resgatar esse momento, né, de escrever uma carta que foi tão significante, né, para a infância das pessoas. Então, Shining Glow foi, eu acho uma música muito interessante, porque eu demorei bastante para escrever ela. O segundo verso eu nem ia ter, eu ia cortar ele, eu nem ia fazer. Então eu ia fazer a música só com um verso, assim, nem tinha pensado em lançar mesmo. Mas nessa música eu queria retratar, tipo assim, como você falou do Papai Noel, né? Uma carta do Papai Noel, mas eu queria também retratar os anos mais 2010, assim, que volta mais pro pop essa música, principalmente por ser uma natalina também, então tem vários aspectos, assim, que eu pego de influências, que são muito boas. Sim, E aí o desenvolvimento desse projeto, assim, foi bem gradual, assim, foi uma coisa bem natural, não foi uma coisa que eu forcei realmente para terminar a música. Então, por isso eu acho que ficou uma música, tipo, natural, assim, de se escutar. entendi. E que eu acho que sempre que, por exemplo, seja a época de Natal ou mesmo a de Halloween que eu fiz lá também, que chama War Night, acho que foram 5 músicas. Acho que sempre quando você for ouvir as músicas vão estar, tipo, atuais, assim, porque são épocas do ano, então sempre vão ser iguais. Sim. Eu pensei que você, pelo Justin Bieber, eu pensei que você estava se inspirando na música dele, Miss Stone. Então, não, nessa música eu mais me inspirei na. Eu esqueci qual que é o nome daquela. Que é tipo, It's the most beautiful time in the year. Sabe? Isso, é essa. Essa, eu não sei se é o nome dessa, mas Essa. foi mais. foi- é- essa Exatamente. música pra mim foi. Eu ia com a minha mãe montar a árvore de Natal, tá ligado? E aí a gente sempre colocava música, então marcou muito. Então foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer, assim, me retratou bastante. Mas sobre esse segundo parágrafo, você diria que essa música foi uma das mais difíceis que você conseguiu escrever? Ou não? Tem uma experiência mais difícil. Pode ser sim, porque eu acho que quando você concentra num tópico só de uma música, por exemplo, Natal, você não pode realmente falar de outra coisa na música, eu acho que Hum, fica um tópico mais pesado, assim, e que você tem que sempre focar na, sabe? Então eu não queria forçar uma letra e como se eu queria que ela tivesse vindo naturalmente, assim. Então, essa música demorou umas 2 semanas pra, assim, tipo, realmente terminar ela e conseguir gravar tudo. entendi. Mas, foi, acho. Foi. Apesar de ser brasileiro, né? Você já mora um tempo nos Estados Unidos, né? Como você falou. Já foi quanto? 1 ano, 2 anos você tá aí? Fez um ano agora, em janeiro. 1 ano. Como foi a sua ida para o país e qual é a sua opinião sobre a indústria fonográfica americana em relação com a brasileira? É, então, vindo pra cá, foi para mim, primeiramente, foi uma adaptação meio difícil, assim, mas agora, graças a Deus, tô muito bem aqui. Uhum. Tô tem muito brasileiro aqui, então, que ajudou bastante também a me adaptar aqui. Mas, em relação à musicalidade aqui, né, a fonografia, é, eu acho que, tipo assim, é uma cena muito vasta, muitos gêneros, né? Aqui no Brasil a gente também tem muitos gêneros, mas a gente não tem o reconhecimento, eu acho que a gente merece realmente. Mas aqui, por ser, eu acho que uma cena, um país, na verdade, um país às vezes mais até desenvolvido, as pessoas consigam ter mais acesso às músicas, entende? Então, eu acho que muitas das músicas também
daqui, elas se inspiram em músicas no Brasil, por exemplo, em muitas batidas funks que existem no Brasil. Os compositores, ou sei lá, as pessoas que fazem as músicas, assim, elas se inspiram realmente no funk, por exemplo, em batida funk para fazer as músicas. Então, o que eu acho incrível. É, Mas, em relação à cena, assim, eu acho que é basicamente isso. Tem muita gente que tem muito reconhecimento aqui também. Mas, em relação ao Brasil, eu também acho que a gente também deveria ter mais reconhecimento. E é isso que eu quero fazer com o meu trabalho, né? Mesmo Sim. sendo assim e morando aqui, eu quero mostrar realmente o Brasil, quem que é o Brasil para o mundo. Então, esse é o meu. Sobre a adaptação, que você falou que tem muito brasileiro, né? Foi mais difícil no início. O que você mais sentiu falta daí, que você mais viu diferente no país? Do que eu sinto falta? É, A comida. você demorou a se acostumar na cultura. Comida. Pô, velho, É. aqui você só quer comer um arrozinho com feijão, não tem, é difícil, tá ligado? Mas aí ela faz aqui pra mim e tal. Mas a comida eu acho que é a coisa mais difícil, assim, mesmo. Também cultura, também a gente tem cultura, né? Que são. Se a gente comparar as pessoas do Brasil com as pessoas dos Estados Unidos, aqui eu acho que as pessoas são muito mais frias, mais distantes, assim. Sim. É, São esses aspectos, assim, de cultura, de comida também. Na escola também foi um pouco difícil para me acostumar, porque o esquema é totalmente diferente, mas nada que seja possível. Sobre a escola que você estudou aí, né? Uhum. Você estuda, né, no caso, né? O sistema é parecido com o nosso? É Curiosidade? bem diferente. Aí no Brasil a gente tem na maioria, pelo menos não sei no novo ensino médio que tá tendo, mas na maioria a gente tem 7 aulas, né? Na grade de manhã. É, Aqui é compostas de 4 aulas de 1 hora e meia e exato. mas, e aí também, o que que eu ia falar? Também aqui são dias, a gente tem 2 dias na escola, a gente tem dia A e dia B. O que eu entendi, demorou pra cacete pra eu entender como que funcionava, mas o básico é assim, por exemplo, na escola vai, por exemplo, segunda-feira é dia A, terça-feira vai ser dia B. Aí na quarta vai ser dia A de novo, então ele vai meio que alternando, assim, entendeu? Entendi. E aí a gente tem essas umas 4 aulas, depois as 4, mais 4, que vão juntar as 8. E aí vai diminuindo. Assim, é totalmente diferente. Ia demorar mesmo me acostumar. Nossa, falei errado. Ainda bem que isso já não é mais problema meu. Desculpa, como professor. Bom, voltando a falar sobre Shine Glow, que a gente fugiu um pouco do assunto, né? Aham. Ela trouxe uma pegada em alguns pontos mais puxados, né? Por freestyle, punching, né? E foi alternando, né? Entre outros tipos de estética. Uhum. Como é esse processo de conseguir abordar vários estilos e combinar em harmonia, né? Dentro de uma faixa só? Como você faz Aham. esse processo? Sim, Shine Glow é uma verdade que você falou. Ela tem várias vertentes de uma música, né? Ela tem mais o reggaezinho, assim, mais de boa. Sim. Ela vai depois para uma parte que ela vem mais um rap, assim, mais rápido. Então, o que que eu tento fazer em todas as minhas músicas, que nessa também que eu vou lançar agora, It's About That Time, tem bastante. O primeiro verso, assim, ele é mais de boa, ele vai rápido, assim. Então, o que que eu procuro fazer na música é fazer uma versatilidade, para meio que deixar o ouvinte não só estagnado, né, numa, numa parte só, tipo assim, numa sonoridade só. Pra ele meio que realmente curtir como que é a diferença dos vocais, a diferença do ritmo da música, não só pra ficar uma coisa, tipo, muito monótona, né? Essa era a palavra que eu queria achar, monótona. Então, quando eu tô num flow só, eu quero trocar já, assim, depois do refrão, eu falo, tem que trocar o flow aqui, porque ele vai dar uma quebra de expectativa, então vai ser isso. Então, sempre quando eu tô num flow muito tempo, eu tenho que trocar de algum jeito, assim. Então, basicamente. Isso até fiquei na dúvida. Assim, são todos os estilos que acabam sendo passíveis de combinação, né? De harmonização. Acho que não, né? Não, é muito difícil. Eu acho, por exemplo, a gente tem na cena o Lil Baby e. O Lil Baby, vou falar do Lil Baby aqui assim. Por exemplo, Aham. um cara que consegue fazer qualquer música, é muito louco, em qualquer gênero. Então, por exemplo, se ele tá. Se tem um country,
rimar num beat count, é o que eu acho muito louco. Sim. Mas depende muito da pessoa, assim, do jeito que é feita a composição da música também. Depende do tópico. Então, mas é muito mais difícil combinar, por exemplo, um funk com um synth pop, por exemplo, como é que eu tô fazendo. Sim. O ano de 2022 considera ter sido um ano bastante produtivo, né? Tanto é que teve o lançamento de um álbum, 2 EPs, Uhum, e além da parceria com o selo da Madame Música, né? uhum. Se tivesse que resumir 2022 em poucas palavras, quais seriam? Ah, diria que uma palavra seria experiência, experimento, assim, porque eu experimentei vários jeitos de música que eu podia fazer, né? Eu trabalhei com tanto, por exemplo, indie rock, com pop, sem ser o Camarão, mas eu também lancei um álbum que era mais pro trap, assim. Então, acho que foi um ano de bastante experimento para eu ver o que que eu podia fazer também com a minha música, e da onde que eu queria, tipo, realmente levar ela, assim. E realmente é onde eu vou começar 2023 com esses lançamentos, assim. Também vou abranger muito meu catálogo, porque eu não gosto de ser um artista que faz só um tipo de gênero. Eu gosto Sim. de realmente abranger bastante. Então, foi realmente um ano de experimento, 2022. Uhum. E quais são os seus planos de carreira agora? Tipo, a curto, longo prazo, o que você quer fazer esse ano? Meus planos? Você falou? Uhum. Então, primeiramente eu quero continuar com a Marana, a gente vai fazer muitos lançamentos, tenho mais de 7 projetos assim que eu já tenho basicamente prontos. Então, eu quero crescer bastante em 2023, né? Quero lançar muita música também. O meu maior assim sonho agora é realmente fazer tipo na minha escola ser reconhecido nela. Então, eu tô fazendo alguns projetos que eu posso fazer na minha escola para ser realmente tipo reconhecido como Yoshi Hashtag, não só João Vitor, né, que é o meu nome. Mas Sim. é, eu realmente quero só lançar música, fazer com que o meu público ele se identifique comigo, quem que eu sou Uhum. e, e indo e indo, né, ao crescer do tempo. Isso aí. Basicamente. Teve comentário aqui também, ó, o Vinícius mandou muito bom falar sobre criação e composição. E o Kleber mandou ótimas composições e musicalidade. Então, agradeço aí. Valeu. É, ainda sobre esse ano, do ano passado, né? Uhum, Ele foi o primeiro que a gente conseguiu realmente ir retomando a normalidade, né? Depois da pandemia. uhum. Que, além do isolamento social, né? Que pegou toda a população de surpresa. Como foram os desafios de começar uma carreira justamente nesse momento difícil? E principalmente, qual é a sua opinião sobre o suporte das redes sociais, né? Na revelação de novos talentos, que teve muita força aí também. Sim. Então, para mim, eu acho que em relação à pandemia, acho que foi uma coisa que me ajudou a começar com a música. Por quê? Porque eu sempre estava no meu quarto, né? Foi sempre uma coisa que eu tava preso lá e eu não conseguia sair da realidade. Então, acho que criar algumas letras que realmente não, às vezes que nem eram, tipo, verdade o que eu tava falando, mas que eu conseguia conciliar às vezes a realidade com um pouco de ficção, acho que era uma coisa que realmente começou a minha carreira ali. Eu diria isso, né? Mas falando de 2023, 2022, que você perguntou, isso, foi um ano que a gente voltou ao normal, né? Voltou à normalidade realmente. Uhum. Muitos shows começaram a voltar assim a acontecer. Os festivais no Brasil também começaram. Então, eu acho que é uma coisa essencial, né? Porque realmente, como você falou, a pandemia foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. Então, foi muito difícil, acho que para as pessoas que gostam, né, de sair socialmente, que nem eu gosto de sair bastante, gosto de ver meus amigos e tal. Foi bastante difícil, mas graças a Deus agora com 2022 a gente conseguiu retomar as coisas. E mais sobre minhas músicas assim, realmente a pandemia me ajudou bastante a começar a minha carreira mesmo assim. Uhum. E sobre as redes sociais, o que você acha da potência delas que elas estão colocando hoje em dia? É muito louco. Falando, por exemplo, a gente tá no Instagram, né, mas falando mais do TikTok assim, muitos artistas estão explodindo no TikTok, assim, né? Muito louco isso. Tem música que passa a ser conhecida só por lá, né? Porque vira moda por Virou lá.
até modinha agora falar, é música de TikTok, né? Tipo, é Uhum. louco, mas não é que às vezes, por exemplo, se a música ela explode lá, não é que a música ela é de TikTok, por exemplo, é porque realmente é uma plataforma gigante, né? Que as pessoas começam Sim. a seguir você de lá. E as pessoas não se conformam, mas é um novo jeito de descobrir a música em si. Por exemplo, antes era só de boca para boca, né? Falava, essa banda tal, essa banda. Aí você vai pegando assim os gostos das pessoas e vai sabendo. Mas hoje em si é muito louco como funciona realmente os apps, assim. Por exemplo, eu tô falando com você aqui dos Estados Unidos, né? Muito, e você tá no Brasil, muito louco. Sim. Mas eu acho que é o jeito mais fácil agora de crescer, assim. E... O melhor é que a gente tá conversando, a gente nem precisou mostrar passaporte, né? Você vê como é que é. Exato. E outra também que, falando de apps, né? Além do TikTok, mas ainda tá em muito. Eu vejo muita gente querendo, né, ainda, são as editoriais do Spotify, né? Também dá pra descobrir muita gente ali também. Sim, obviamente. As editoriais do Spotify é uma coisa, acho que é bem difícil de entrar, às vezes, né? Mas eu acho que é um trabalho também que eu tô no processo, que eu quero muito entrar. Que, Uhum. na verdade, você tem que ter muitos lançamentos, né, frequentes. Eu acho que é bastante acho que deve ser a chave. Mas é uma coisa muito importante, porque se você entra numa editorial grande, às vezes você explode pela editorial, né? Então, Sim. mesmo não sendo, assim, um app, é uma coisa que ajuda bastante os artistas, né? Entrando em playlist. Além dessa música que recebeu a temática do Natal, você também lançou o EP Horror Nights, né? Que é em celebração ao Halloween. Uhum. A gente estava até falando do Natal também, que era difícil, eu não consegui expandir muito, né? Eu tinha que ficar com o Natal. É, Em relação ao mercado musical, você acredita que esse lançamento temático seria uma boa aposta na carreira dos artistas? Depende muito. Eu vou falar assim da minha experiência. Gosto de fazer, na verdade, né? Que eu faço músicas de temas assim, porque é uma coisa que eu me identifico muito, porque foi como eu comecei a fazer a música, entende? Quando eu comecei a fazer, eu lancei a primeira música, que também tá nesse EP, que eu refiz ela, mas chama Rise. Então, ano passado eu dei um ano desse lançamento dessa música, então, eu quero fazer realmente um EP que envolva essa música e que eu possa realmente mostrar um outro lado assim mais elaborado, não só uma música, mas como eu queria fazer realmente o projeto. Mas depende muito do tipo do artista, se a pessoa realmente gosta de falar sobre só um assunto assim. Eu acho que é uma boa ideia, porque vai ficar, por exemplo, marcado para sempre. Você sempre que você escutar naquela data exata, ele vai ser uma coisa contemporânea. Uhum. Então, acho que é uma boa aposta, assim. Vira igual o Esqueceram de Mim, por exemplo. Exatamente, é contemporâneo. De filmes. Bom, a respeito. Eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva no final da entrevista. A respeito das suas decisões de vida, né, que levaram até aqui. Você já pensou no que você estaria fazendo hoje se não tivesse conhecido a música na sua vida? Bem louco pensar isso. Eu acho que eu teria vindo para cá, para os Estados Unidos, de qualquer jeito, né? Porque foi o que a vida. Eu estaria, acho que, procurando como realmente só passar nas faculdades não teria, acho que, uma escapatória, assim, muito da realidade, o que Uhum. é muito bom, né? É uma forma realmente de escapar da onde eu tô. Então, eu acho também que música é uma forma para mim, para eu me expressar certinho, realmente colocar meu sentimento para fora, que às vezes eu não consigo muito bem, mas na música vai tranquilo. Então, Uhum. acho que não sei onde eu estaria exatamente, mas eu acho que essas coisas assim, acho que seria mais difícil para mim, né? Sim. Então, basicamente isso. E uma curiosidade, antes de fechar, você foi para os Estados Unidos, foi por intercâmbio, foi por desejo mesmo? Como é que você foi para... Então, a gente sempre, eu e minha família, a gente sempre quis vir para cá, mas foi por depois de muito tempo que a gente trabalhou para vir para cá realmente, foi por transferência de trabalho, por empresa assim. Então, foi basicamente isso. Legal. Bom, mais uma vez quero te agradecer por ter estado o convite, eu adorei muito a conversa. E para quem conheceu o seu trabalho aqui na nossa entrevista, por onde consegue acompanhar melhor? Redes sociais, plataformas, onde você está?
Aham, lógico. Primeiro eu queria falar que ontem eu fiz o primeiro lançamento de um vídeo no Instagram. Não sei se Boa. você acha que chegou. Fala do meu segundo álbum chamado Love Never Lasts, também que eu coloquei pro lançamento, acho que dia 24 ou 27, não me lembro de cabeça, Uhum. e aí nele também, a data do lançamento dessa nova música, It's About Them Time, e nele vocês podem, o povo pode acessar no link da minha bio, tem todos os meus links lá, tudo certinho, tudo bonitinho. Também qualquer plataforma que você for pesquisar, eu acho hashtag, por exemplo, Apple Music, Deezer, Spotify, qualquer coisa vai estar lá. E basicamente isso. Também tem o Twitter. Então, no Twitter eu posto bastante coisa assim que atualiza. Uhum. E basicamente isso. Eu acho hashtag realmente escrita no Instagram. E é isso. Sobre, sobre esse novo álbum que a gente não sabia, né? Você quer falar um pouco dele, aproveitar? Falar sua Lógico, expectativa sobre ele? o novo álbum é, é composto de músicas também que eu já tinha feito mais no passado, assim, Uhum. mas a gente sentei esse ano e falei assim, são músicas boas que eu quero realmente reestruturar elas. Então, eu peguei estrofe por estrofe, fui reproduzindo elas, regravei todas as músicas. É um álbum, acho que muito conceito, então todos os conceitos que eu tô passando no meu Instagram agora de visuais, assim, é o álbum que eu quero passar realmente no visual dele. E é um álbum assim que eu não posso muito revelar realmente, né, ainda do como que é a estrutura dele, ainda das músicas, que realmente às vezes ele remete um pouco ao meu projeto anterior, o meu último álbum também, mas não dizendo que seria uma continuação do álbum, mas também que seria um projeto que ele remete ao outro, assim, um pouco também. Legal, daqui a pouco mais tarde então a gente volta para saber as novidades do álbum. É isso, Combinado? lógico. Isso aí. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E lembro mais uma vez, caso você tenha perdido alguma parte da nossa entrevista ou queira rever a live, ela fica salva aqui no Instagram e também no YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar por Luca Moreira Entrevista. Até a É próxima. isso. Ouviu, Obrigado. Luca? Falou. Valeu pela sua. Eu, Valeu. abraço.